Olá, que bom ter você novamente aqui comigo para nós juntamente fazermos este estudo. Que hoje nós vamos estar fazendo o estudo 7, né? Jesus e o conflito. E eu peço que você feche seus olhos e vamos orar. Pai tão grandioso, obrigado, Pai, porque o Senhor novamente nos abençoou e nos protegeu essa semana. Estamos aqui na Tua presença, Pai, agradecidos e clamando, Pai, que o Senhor venha estar com cada um de nós ao abrirmos a Tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós vamos estar estudando então o 7º tema do grande conflito. Se você ainda não conseguiu esse material, eu peço que você ligue no 0300 789 1111 e o adquira gratuitamente. Até onde você iria para ajudar alguém? Quanto você pagaria pela liberdade de um amigo ou de um filho? Que tipo de coisa você estaria disposto a fazer para libertar alguém que foi sequestrado? O inimigo, ele fez tudo para derrotar Jesus, porém ele não conseguiu. E em todas as tentações, Jesus foi mais que vencedor. Quando Cristo era uma criança, o plano era matá-lo. Após o seu batismo, o inimigo não desejava mais a morte de Jesus, e sim que ele caísse em pecado. Depois, ele usou o apóstolo Pedro para desanimá-lo. Quando o diabo viu que não conseguia nada, então ele resolveu massacrá-lo até a morte. Mas isso de nada adiantou. Isso nada adiantou para os planos de Satanás, porque Jesus venceu o inimigo. Hoje, a estratégia de Satanás é tentar tirar Jesus da sua vida e da minha vida, né? Então, o que ele faz? Ele faz com que as pessoas vão até outras pessoas para se perdoarem, para pedir perdão. Então ele usa outros mediadores. Nós vamos estar verificando aqui, ó, perdão, é a lição 6, eu falei Jesus e o conflito, é a lição 6, não a lição 7, 7 é o próximo tema, então a lição 6 é Jesus e o conflito. Jesus é verdade, vamos verificar se Jesus é verdade? Olha lá em João 14,6. João 14,6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só, então Jesus é a verdade. Como Satanás jogou essa verdade por terra? Olha lá em 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5 diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui nós verificamos que Jesus é o nosso único mediador, né? O advogado e salvador. O inimigo sempre perseguiu o nosso Senhor Jesus. Mesmo lá no céu, a ira do adversário era sempre contra Jesus. Quer ver como? Veja em Apocalipse 12:7. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7, diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, a ira contra Deus, ela começou lá no céu, né? Onde ele rebelou-se, Satanás se rebelou, né? E iniciou o conflito. Vamos continuar essa leitura ali, a gente leu o Apocalipse 12:7. E nós vamos ver agora até o 12. Então, veja lá o Apocalipse 12:8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, o 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, o 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Esse aqui os próprios remanescentes, né, que permaneceram até o fim. E o 12. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha esse trecho aqui do capítulo 12, versículo 12. O diabo, ele desceu até nós, ele está aqui na terra, junto com seus ministros, né, os anjos caídos.
E ele sabe que tem pouco tempo. E neste pouco tempo, falando em tempo, ele quer tirar o nosso tempo de comunhão com Deus. Porque ele nos deixa tão atarefados no nosso dia a dia que a gente, muitas vezes, muitas pessoas saem de casa sem fazer uma oração. E o correto, querido, é quando você abrir os olhos, a primeira coisa é você levar seus pensamentos a Deus. Sabe? Se possível, você faça isso. E se possível, mais ainda, você levante da tua cama do jeito que você cai da cama, você fica de joelhos e agradece a Deus pela noite, pela oportunidade que Ele está te dando. Com isso, você vai estar permitindo que Deus faça parte do teu dia, o dia todo. Sabe? Em pensamento, elevando sempre o pensamento a Deus por você, pelos seus entes queridos, né? Por algo que te incomoda o teu coração. Vá ao próprio Jesus. O inimigo, ele quer que você faça qualquer outra coisa, que você vá até ser humanos que são falhos e pecadores, que você não vá ao próprio Jesus, que é o nosso mediador. Nós vamos estar verificando isso neste estudo do Jesus e o conflito, tema 6. Então lá no Éden também ele torceu a palavra de Deus. Quer ver como? Veja lá em Gênesis 3, do 1 ao 5. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, do 1 ao 5. Desculpa a minha voz, ainda estou me recuperando dessa gripe com sinusite, mas se Deus quiser vai dar certo. 3, 1 ao 13. Estou confirmando aqui, 3, 1 ao 5. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Na verdade, Deus falou para não comer, ele não falou nada de tocar, mas a mulher aqui já colocou mais um item, né? Como nós temos costume sempre de estar incluindo mais alguma coisa ali no que diz o Senhor. E 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Entende aqui? A serpente, ela colocou uma dúvida no coração da mulher. Ela fez com que a mulher duvidasse do Criador do universo. Colocou uma dúvida: é certo que não morrereis. 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a artimanha do inimigo aqui. Ele colocou uma dúvida no coração da mulher, e com isso ela veio a desobedecer a ordem de Deus. E o nascimento de Jesus, lá o nascimento de Jesus também, a ira contra Jesus foi no nascimento de Jesus. Ele usou Herodes para matar o bebê Jesus. Olha lá em Mateus 2, capítulo 1 e 16. Mateus 2. Capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Olha lá o 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Olha só, ele não sabia o certo, então para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida de alguém tirar o trono dele, né, no caso ali seria Jesus na cabeça dele, ele mandou matar os meninos, as crianças, os bebezinhos meninos de 2 anos para baixo. Então aqui Satanás, Herodes permitiu ser usado por Satanás. Então, aqui no nascimento, não. Após o batismo de Jesus, apareceu em forma de anjo e tentou Jesus. Então a gente viu aqui que no céu, né, que se iniciou a peleja, depois no Éden, onde ele torceu ali a palavra de Deus, no nascimento de Jesus, ele permitiu que Herodes, né, fizesse essa atrocidade, e depois o batismo de Jesus, quando logo Jesus foi batizado, Jesus foi para o deserto, e lá o diabo apareceu também em forma de anjo e tentou a Jesus. Olha lá em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. O título é a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia, onde o próprio Jesus, ele contesta todas as investidas do inimigo usando a palavra de Deus. Se o próprio Jesus contestou as investidas de Satanás usando a palavra de Deus, por que nós não faríamos o mesmo? Nós somos muito mais falhos, somos pecadores porque Jesus não pecou. Nós vamos verificar aqui pelos estudos. Então Jesus falou: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito. Olha aqui o inimigo falando, ele falando está escrito. O próprio inimigo, ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele conhece Deus, ele conhece Jesus, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece a Bíblia e ele conhece os 10 mandamentos. Por isso que ele usa, que ele perverte, que ele mistura verdades com mentira para enganar a mim e a você. Ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha que fantástico, o próprio Jesus usou aqui a palavra de Deus, mas o inimigo, ele intentou também contra o próprio Deus. A igreja romana, ela diz que os santos podem interceder pelo homem, e isso não é bíblico. Aqui eu volto a falar, nós falamos da igreja romana porque é a questão do poder romano, né? É um poder, né? Nós entendemos pela Bíblia que nos últimos dias haverá apenas 2 povos, os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam os mandamentos de Deus. Então são essas duas posições, não vai ter mais placas de igrejas como tem tantas hoje. E esse poder religioso, ele colocou aqui cada santo, né? Existe um santo para cada problema. O santo casamenteiro, o santo dos endividados, tem o santo das causas impossíveis, assim vai, né? Tem um santo para cada dia do ano, e como tem mais santos do que dias do ano, aqueles que sobraram foram encaixados no dia de todos os santos. Dizem ainda que a Virgem Maria é a nossa advogada, citada na reza Salve Rainha. Quando falamos em Maria, algumas pessoas pensam que somos contra ela. Mas se há alguém que prega sobre a Virgem Maria de maneira correta, este alguém é a Igreja Adventista. Mas não podemos dizer que ela é intercessora, porque ela não é. E a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Então, nós temos uma admiração enorme, porque foi a pessoa que o próprio Deus escolheu para que viesse nascer desta pessoa o Jesus. Então, ela bem-aventurada, o próprio anjo falou bem-aventurada, e a própria Maria, ela ficou assim, sabe, muito feliz. Ela fez um cântico de alegria por ela ter sido escolhida, porque ela sabia que ela era falha e pecadora também. Só que ela foi escolhida para que nela viesse o Salvador Jesus Cristo. Quando a igreja romana prega essas coisas, ela joga por terra a grande verdade sobre Jesus Cristo, confunde tudo e contribui para a perdição de pessoas. Saiba que somente Jesus pode interceder por mim e por você. Vamos estar respondendo 8 questões. Eu peço que você, pela Bíblia, você responda essas questões. Quem pagou o preço pelos nossos pecados e se habilitou assim como mediador? Quem foi? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha, o próprio Cristo aqui, né, que pagou o preço pelos nossos pecados. Então, escreva na primeira resposta: Jesus Cristo. O que Jesus faz com os nossos pecados? Olha lá em Miqueias, capítulo 7, 19.
logo após Jonas, Miqueias 7,19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que fantástico! Só Jesus Cristo tem esse poder de nos perdoar os nossos pecados, nossas falhas e jogar nas profundezas do mar. Ele não lembra mais delas. Às vezes a gente fica ali remoendo alguma questão que nós já confessamos, já deixamos nas mãos de Deus, Deus nos perdoa e a gente fica: Deus, o Senhor me perdoa mesmo? E Ele olha para você e fala: do quê? Porque Ele já jogou nas profundezas do mar, Ele não lembra mais. E às vezes a gente fica ali remoendo, outras pessoas fazem com que a gente fique lembrando. Querido, se você, no teu coração, pediu perdão para Jesus de algo que você fez, entenda, Jesus jogou nas profundezas do mar. Ele é o nosso advogado, Ele que perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Não precisamos ir a mais ninguém. 3. Somente por meio de quem podemos ser justificados. Quem nos justifica? Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus e por meio de Jesus que nós temos essa paz, porque Jesus veio neste mundo e reconciliou o mundo, nos reconciliou com Deus. Porque o inimigo tinha quebrado, tinha feito uma separação entre Deus e o homem. E o plano de salvação era que Jesus viesse neste mundo e nos reconciliasse com Deus. Então responda lá: quem nos justifica? Nós somos justificados, pois, mediante a fé, né, que temos com Deus por meio de Jesus Cristo. 4. Em quem podemos ter a redenção dos nossos pecados? Quem pode nos redimir? Efésios 1:7. Efésios 1:7. Logo depois de Gálatas 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós temos redenção e remissão dos nossos pecados, né? Então, pelo sangue de Cristo. 5. Qual foi o preço pago pelo pecado? Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2:24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Olha, o próprio Jesus levou sobre si as nossas falhas, os nossos pecados. Qual é a única maneira de ser salvo salvo do pecado? Veja lá em Ezequiel, capítulo 18, 21. Ezequiel 18, 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Olha que se o perverso, pensa, Deus perdoa todas as pessoas, até o mais perverso, se ele se arrepender, Jesus vai o perdoar. Olhe também João 1:29, voltamos no Novo Testamento. João 1:29. João capítulo 1, versículo 29. João 1:29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, João Batista aqui, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha aqui, qual é a única maneira de ser salvo do pecado? E para concluir os 6 aqui, ó, Atos 4:12. Atos 4, versículo 12.
12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Gente, não há ninguém que pode perdoar minhas falhas e meus pecados, a não ser o próprio Jesus Cristo, né? Só Ele pode nos perdoar o pecado. Então, qual é a única maneira de ser salvo do pecado? Se nós nos convertermos, se nós nos arrependermos e formos a Jesus, que é o único que pode nos salvar e nos purificar. Certo? Nós podemos, e quem que nos mostra onde estamos pecando? Nós vamos estar verificando isso ali, no Espírito Santo e conflito, no tema 7, o que é pecado, né? Pecado é a transgressão da lei, ou seja, a lei, ela é como um espelho, ela nos mostra onde estamos errando, mas ela por si não tem como nos purificar, nos limpar. Aí nós vamos até Jesus, que através do seu sangue nos limpa e nos purifica. 7ª pergunta: qual a instrução dada pela Virgem Maria nas bodas de Caná? Aqui a própria Maria, ela nos dá um exemplo para seguir, e ela era mãe de Jesus, né? Mas ela entendia que o filho dela era o Messias, o Salvador do mundo. João 2,5. João, capítulo 2, versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Essa aqui é a questão onde acabou o vinho, né, que era o suco de uva na época lá, da festa de casamento. E Jesus, como ele aprova o casamento, porque ele instituiu o casamento, é uma instituição sagrada para Deus. O primeiro milagre que ele faz é justamente numa festa de casamento, já para nos mostrar a importância que ele tem, que ele vê no casamento. E aqui, quando acaba, a própria Maria, que a mãe dele, chega para ele e ela fala assim para os serventes: fazem tudo o que ele mandar. Ou seja, nós temos que fazer tudo o que Jesus nos pede para fazer. A própria mãe de Jesus nos deixou esse ensinamento. Fazei tudo o que ele, né, Jesus nos disser. E a 8ª pergunta e última deste estudo: quem é o nosso representante no céu? Olhem lá em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus 4, do 14 ao 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha aqui, Jesus não pecou, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele viveu num mundo drástico. Ele veio como um bebezinho, indefeso, numa manjedoura. Ele não veio como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá a segunda vez como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele veio humildemente, numa família humilde. Ele sabe o que é padecer o pão, não ter onde encostar a cabeça. Ele sabe o que é trabalhar, ele sabe o que é uma pessoa estar com uma doença, um enfermo, uma pessoa angustiada e triste. Ele sabe disso e sem pecado ele viveu neste mundo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus queridos, o inimigo, ele quer que eu e você destitui Jesus do que ele veio nos fazer, que é de nos perdoar, de nos resgatar, de nos salvar. Ele quer que a gente vá a qualquer outra pessoa, qualquer outra entidade, ao invés de irmos ao próprio Jesus Cristo. Quando a pessoa coloca um santo como mediador, a verdade sobre Jesus é lançada por terra. Como Satanás não conseguiu vencer Jesus, então ele tenta afastar Jesus da sua vida. Nenhum personagem bíblico, apóstolo, profeta, ou mesmo a Virgem Maria, nem João, nem Pedro, ninguém pode ser nosso mediador, só Jesus. Satanás quer esconder a verdade sobre Jesus como nosso mediador, intercessor diário e nosso advogado. Quer esconder que só Deus, por meio de Cristo, pode perdoar pecados. Fazendo assim, ele está jogando a verdade por terra na vida daqueles que não estudam a Bíblia, daqueles que seguem doutrinas de homens e não buscam a verdade. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Não esqueça que o sangue de Jesus tem poder para libertar. Meu desejo, a minha oração, que você realmente entregue o teu caminho a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus tão grandioso, obrigado, Pai, porque o Senhor deixou na Bíblia Sagrada, Pai, o exemplo de quem nós devemos ir quando estamos alegres e quando estamos contritos também, Pai. Que a gente possa ir a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, que a partir de hoje nós possamos dedicar o nosso tempo, Pai, para estar na Tua presença. Cuide de cada pessoa que está fazendo esse estudo, de cada familiar, conduzindo cada um deles aos Teus caminhos. Eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço.